Fala fazendeiro, tudo certo? Hoje a gente vai mostrar para vocês como é que tá essa nova economia do Kawaii Island, tá bom? Mostrar para vocês também o tempo de payback do jogo atual e disponibilizar também uma planilha super maneira para você prever os seus lucros, tá bom? Vamos lá. Galera, só mais uma coisa antes de começar o vídeo, é uma coisa muito rápida. O que aconteceu? Esse vídeo aqui a gente tinha deixado tudo pronto no dia 17, né, 2 dias atrás. Só que hoje, cara, lançou... Hoje e ontem lançaram duas atualizações que são muito relevantes no jogo. Mudaram o preço do gas fee, porcentagem de reward que você ganha, né? Aumentou a porcentagem de reward que você ganha. Então, tudo isso acaba influindo um pouco nos cálculos que o Chicken fez. Mas ainda assim, cara, lá no final do vídeo tá a atualização lá toda direitinho pra vocês entenderem melhor. Mas ainda assim, esse vídeo aqui é muito importante porque o Chicken vai te mostrando tintim por tintim o que tá acontecendo no jogo, o que você tem que ter em mente para ter sempre lucro nas suas transações, nas suas mintagens de NFT e tudo mais. Então é muito importante que você veja esse vídeo na parte que ele vai te mostrando justamente como que você pode jogar e como você pode ser o mais eficiente possível para fazer dinheiro no jogo, entendeu? Então assim, vejam o vídeo todo, cara, porque ele tá realmente filé nessa parte de te mostrar o que você tem que fazer, o que você tem que ter em mente e tudo mais. Inclusive, já logo adianto pra vocês que tem uma planilha de Excel aqui que tá fantástica, que tá lá no nosso Discord também. Se você for membro do nosso Discord, você consegue pegar lá de boa, tranquilinho, beleza? Então, vamos pro vídeo. Só antes, deixa eu dar mais um recadinho, que é o seguinte. Se você não entende muito sobre esse jogo, não sabe muito bem como é que funciona e tal, recomendo que você veja o nosso vídeo que a gente fez uma semana atrás, que tá muito maneiro também sobre Kawaii Island, e depois você volta aqui pra entender melhor como tá funcionando a economia agora. Show de bola? Então bora lá e bora pro vídeo que tá bem legal. Valeu! Sem mais delongas, eu preparei um Excel aqui pra gente dar uma olhada nos custos totais, incluindo as taxas de rede que você acaba pagando e também essas outras taxas aqui, ó, que é a taxa que vai ser revertida para o jogo. Bom, então eu vou dar um exemplo para vocês aqui dessa quest mesmo aqui, e mostrar um Excel para ver se nem todas as quests vão ser interessantes para você mintar. Por quê? Porque você precisa ter pelo menos uma parte dos materiais que a quest te exige, tá bom? E depois também eu vou mostrar para vocês o lucro em média que você obtém simplesmente vendendo os materiais que você fabrica ou as tintas também que você faz, tá bom? Mas vamos pela quest, que é um pouco mais elaborado a forma de remuneração, tá bom? Basicamente na quest é por sorte, tá? Então você precisa ter noção do que você produz. Eu produzo tinta verde porque eu tenho essa árvorezinha verde. Eu produzo tinta cinza, tinta roxa, tinta marrom e tinta rosa. Eu também produzo borracha, e também borracha por causa desse rub aqui, e eu também produzo metal por causa do Metal Fox, beleza? Então, eu preciso ter noção de que uma quest interessante para mim vai ser aquela que me dá o máximo de materiais que eu já consigo mintar sem precisar ir no mercado para comprar. Então, no caso aqui, ó, do abajur de abacaxi, eu não tenho o animal que me fornece madeira, mas eu tenho a tinta marrom. No caso desse abajur de vintage, eu tenho os dois. Eu produzo metal e eu produzo tinta roxa. Então, o que eu faço? Ó, eu vou disponibilizar essa planilha de Excel aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, no caso, essa ordem aqui, essa foi a ordem do abajur de abacaxi e do abajur vintage, tá? Então, no caso do abajur de abacaxi, eu preciso de madeira, como eu mostrei para vocês, né? 2 madeiras, e eu preciso de tinta marrom, 2 tintas marrons. Madeira está em vermelha porque eu não possuo, então eu preciso ir no mercado para poder fazer esse tipo de compra, tá? Então eu vou lá no mercado, vejo quanto que está a madeira atualmente, tá? E uma dica que eu vou dar para vocês diminuírem o preço que você paga nas taxas, tá? Sempre é interessante você procurar uma oferta com bastante madeira. Por quê? Porque quando você for comprar, vou dar um exemplo aqui de compra para vocês, tá? Quando eu for comprar uma madeira no jogo, é sempre interessante eu pegar um número máximo e barato. Porque
quando eu pago uma transação, eu posso estar pagando essa transação para poder pegar uma madeira só, ou 2, ou 3, ou 4. Então eu vou lá e compro logo 5 madeiras, entendeu? Que aí a taxa que eu vou pagar por ela vai ser mais interessante para mim. Então, digamos que eu pague 70, que é cerca de 70 centavos em BNB que se paga na taxa. Tá? Então é muito mais interessante eu pagar 70 centavos comprando 3 ao mesmo tempo do que eu pagar 70 centavos pegando uma só. Então, nesse caso aqui, a transação que eu fiz, eu comprei 5 madeiras por volta de 3 dólares. Então, o preço de compra que eu paguei por item foi de 60 centavos, certo? Eu dividi 3 dividido por 5 e eu estou pagando 60 centavos por madeira. E a taxa que eu paguei foi cerca de 45 centavos, tá? Em BNB. A taxa da rede. Então o total que eu gastei nessa compra foi somando esses dois valores e multiplicando por 2, porque eu preciso de 2 madeiras para essa quest. Então no total aqui eu estou pagando $1,38. Além disso, quando eu vou mintar esse abajur aqui, ó, eu vou ter que pagar 12 KWT, que é a moeda do jogo, para conseguir mandar esse item para fila. Então, no caso aqui eu já mandei, paguei as minhas 2 madeiras e paguei aqui as minhas 2 tintas roxas. Então eu paguei aqui 12 KWT. E 12 KWT, na época em que eu fiz a transação, deu cerca de $1. Além disso, quando a fila estiver pronta, eu vou ter que mintar esse NFT. E o preço de mint do NFT vai estar por volta de 0.0035 BNB, que dá mais ou menos $1,60. Então isso aqui, no total, para eu poder mintar esse item aqui de abajur de abacaxi, eu tive que pagar $1,38 com $1 com $1,60, eu paguei $4. Tá? No caso do abajur vintage, eu produzo metal e eu produzo tinta roxa, então não precisei ir no mercado para comprar nada. Os meus únicos custos vão ser o custo do artesanato, que é aquele ali que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar de volta, ó. Tá vendo? Esse aqui agora não custa mais 12 KWT, ele vai me custar 6. Então, com 6 KWT, cerca de 50 centavos vai ser meu prejuízo. E depois o custo normal de mint do NFT, que ele é igual, independente se o custo de artesanato é maior de um para o outro, tá? É o custo de taxa da rede na Binance Smart Chain que está custando agora. Isso aqui me custou $1,60. Como eu tenho que mintar 2 desse abajur vintage, vou ter que adicionar de novo essa mesma transação para cá. Então, no total aqui de custo, eu tive um custo de $8,18. Tá? A probabilidade de eu conseguir mintar esses NFTs, que eu já explico num outro exemplo o que é isso aqui, é de 100%. Então eu não tive outros tipos de prejuízo. Então, no total de custo, só para poder mintar os NFTs que eu preciso, eu gastei $8,18. Tá? Depois, o custo de entrega do NFT. Que custo de entrega é esse? Quando tiver todos esses NFTs aqui, ó, vai estar tudo um certinho aqui, tá vendo? Ó, você cumpriu. Eu venho aqui, clico aqui e entrego. Quando eu entrego, eu também tenho que pagar uma taxa de rede. E essa taxa de rede gira em torno de 0.0015 BNB. Então isso aqui vai me custar 70 centavos de dólar, tá? O prêmio, ele tá me pagando 130 KWT. Então eu venho aqui, coloco 130, cerca de $11 no atual preço de mercado. Então, o lucro que eu tive fazendo essa quest total foi de $2, tá? Mas acredite, gente, eu tive sorte com essa quest, porque a maioria das quests, elas dão um lucro baixo, tá? Comparado a isso aqui. E tem essa questão das chances. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão das chances agora. Teve uma outra quest, que foi essa quest aqui, de eu mintar uma mesa vintage com um banquinho natural refinado. Então eu fiz toda a previsão. Eu precisava aqui, ó, vamos lá, mesa vintage, preciso de madeira e preciso de tinta marrom. Então eu venho aqui, ó, preciso de madeira eu não produzo. E quanto que eu preciso delas? Eu preciso mintar só uma madeira, tá? Só uma mesa vintage, tá? Clico aqui em artesanato. Eu vou precisar de 2 madeiras e 2 tinta marrom, né? Então, quanto que eu tenho de quantidade que eu preciso? 2, tá bom? Então eu fui lá no mercado e comprei 4 madeiras de uma vez. Para quê? Para poder baixar essa taxa que eu pago por item. Porque normalmente eu estou pagando aí de taxa no mercado e tudo mais cerca de 60 a 70 centavos. Então, se eu compro 4 ao mesmo tempo, eu vou estar pagando 0,15 por
madeira, entendeu? É interessante essa métrica aqui de vocês utilizarem no mercado para vocês conseguirem diminuir essa parte aqui do custo total, tá? E também o quanto que me custou. O total de madeiras que eu comprei foi cerca de $2,10. Então o preço que eu paguei por madeira foi $2,10, ó. $2,10 dividido por 4, 5,25, mas eu botei 5,5 aqui para 0,55 para poder facilitar, tá? Então no total da compra eu paguei o que? $1,40 para poder mintar essa mesa vintage. Tinta marrom eu não tenho custo porque eu já produzo. Então eu já peguei aqui $1,40, tá bom? Aí o custo de artesanato me custa 12 kWt, então isso aqui me dá cerca de $1 de custo, tá? E também o custo de mint do NFT, tá? Depois que ele já sai da fila, tá bom? Depois que ele já sai da fila, daqui a 10 minutos eu vou conseguir mintar ele. Aí tem mais um custo de rede. E esse custo de rede está cerca de 0,0035 para esse tipo de interação. Assim como eu mostrei para vocês no outro, tá? Então isso aqui, o custo de mint total, me deu $4 para essa mesa vintage aqui, tá? O outro item que eu preciso mintar é o banquinho natural refinado. Então eu preciso aqui de madeira, que eu também não produzo, e tinta rosa. Tinta rosa eu produzo. Fui lá, coloquei todos os itens, não sei o que, me custou $3,62. Então, no total, que eu estou gastando nessa ordem aqui, foi de cerca de $7,62. Só que, se eu for vir aqui é que é o pulo do gato, ó galera. O jogo não é tão simples assim. No momento eu tenho madeira e tenho tinta marrom. Então eu venho aqui, ó, madeira e tinta marrom. Quando eu coloco, eu clico aqui. No caso não vai aparecer porque minha fila está lotada, mas aparece aqui, você tem 50% de mintar tal produto e 50% de mintar outro. Então tem a chance de você ainda assim gastar todos esses dólares que você teve que gastar, né? E não conseguir o item necessário. Qual a outra previsão que você precisa fazer? Você vai precisar ir lá no mercado e procurar quanto que custa para você vender o item errado, porque lembrando, lá na quest que me foi designada, e tinha aparecido lá, você tinha 50% de mintar o artesanato lá, na parte do artesanato, estava mostrando, você tinha 50% de chance de mintar a mesa vintage, ou você tinha 50% de chance de mintar um outro item, tá? E que outro item é esse? É a Rustic Table. Então eu vou aqui no mercado e procuro, vejo quanto é que está a Rustic Table. Porque caso eu minte a Rustic Table ao invés da mesa Vintage, eu vou conseguir ainda diminuir esse meu prejuízo vendendo a Rustic Table no mercado. Isso é possível. E é preciso você fazer isso também para quando você está fazendo todas essas previsões aqui no Excel. Então, voltando, estou lá aqui na mesa Vintage, eu vi lá, poxa, eu tenho 50% de chance de mintar a mesa Vintage e 50% de chance de mintar essa Rustic Table aqui. Quanto é que ela tá agora? Ó, ela tá $3,28. Eu vou vir aqui e coloco aqui, ó, $3,28. Tá, nesse momento, ó, se eu minto uma vez a Rustic Table, né, eu vou gastar esses mesmos $4, mas eu vou conseguir diminuir esse prejuízo vendendo ela no mercado a $3,28. Eu preciso também adicionar a taxa que eu preciso pagar de rede para listar essa Rustic Table, e isso vai me custar aquele mesmo preço de sempre, de 70 centavos de dólar. Então, o prejuízo que eu tenho mintando essa Rustic Table aqui é de cerca de $1,58. E esse valor aqui ele vai aumentar conforme o número de tentativas que eu vou tentar. Então, se eu tentei 4 vezes e apareceu 4 Rustic Table para mim e nenhuma mesa Vintage, eu vou ter esse prejuízo aqui acumulado. Mas eu vou colocar 2 aqui para a gente seguir com a noção. E aí, fazendo a mesma coisa para o Natural Charm, o Natural Charm, ele também tinha essa probabilidade de 50%, tá? E lembrando, pessoal, isso aqui depende da quest, depende do item que você faz, tá? Porque se você for lá e for dar uma olhada, né? Para mintar esse tipo aqui, eu preciso de madeira, tinta rosa, você entrega essa madeira e tinta rosa, e ele vai te dar, ó, você tem 50
50%, ou você tem 100% de mintar esse aqui, entendeu? 25% também. Essas probabilidades, elas ficam mais severas, né? Mais difíceis conforme o seu XP aumenta, tá bom? As quests vão ficando mais difíceis, também consequentemente o preço que você vai ganhar por elas também aumenta, né? O prêmio que eu digo, e também o custo. Então é por isso que você precisa estar bem atento. No caso da Natural Charm, ela tinha 50% de chance de você mintar uma Natural Charm, 50% de chance de mintar uma Rustic Stool. E eu já adianto aqui, ó, essa Rustic Stool tá cerca de 4 dólares e 90 centavos. Então eu vou aqui, coloco 4 dólares e 93. Pá, no caso da Natural Charm é até interessante. Eu vou estar gastando 3 dólares e 60 para poder fazer ela. Aí eu consigo vender ela no mercado a 4,93 e na taxa para poder listar adicionada aqui, eu vou ter ainda um lucro de 36 centavos, tá? Só para mostrar aqui nessa cela de vocês, está adicionado esse 95% do preço do mercado, porque o mercado do jogo te come 5%, tá? Então 36 centavos. Por que eu acabei desistindo dessa quest, né? Porque se eu vou tentar várias vezes, ó, 3 vezes nesse aqui e 2 vezes nesse aqui no Natural Charm, eu já começo a ter prejuízo, tá vendo? Se eu minto de cara, sucesso. Eu tenho até um bom lucro. Agora, se eu começo a ter prejuízo, olha, isso aqui vai corroendo igual formiga, tá vendo? Se eu coloco 3 aqui, dá uma compensada, mas se eu coloco 3 aqui, eu já começo a ter prejuízo. Então tinha uma certa probabilidade aí de começar a sair no prejuízo, então eu acabei desistindo dessa quest, tá bom, pessoal? E é por isso que é importante usar o Excel para esses casos, porque aí você consegue ter uma visão mais robusta do dinheiro que você está fazendo por quest. E é por isso que é importante você analisar a quest que você está fazendo, ver se você tem todos esses itens, ou pelo menos a maioria. Porque se você não tiver um, você vem aqui nessa planilha do Excel e coloca ali e faz todo esse cálculo. Essa quest aqui que eu recebi, ó, de lâmpada noturna urbana. Eu já fiz esse cálculo, não é interessante para mim, porque eu até tenho tinta roxa, mas isso aqui eu tenho 50% de mintar e o vidro eu não produzo. Então, e o prêmio dela é 34, relativamente baixo. Então era muito fácil eu sair no prejuízo aqui. Então o que eu venho? Excluo essa quest. No que eu excluo, ele vai me dar uma nova quest em 1 hora. A outra parte de você conseguir fazer dinheiro no jogo é simplesmente vendendo os NFTs que você produz, né? Eu produzo tinta e eu produzo material, eu produzo metal e eu produzo borracha. Então vou mostrar para vocês umas vendas que eu fiz aqui dessas duas formas de fazer dinheiro, tá? Tudo que está nesse Excel aqui eu fiz no dia 15/10, tá bom, pessoal? Então eu mintei 6 tintas marrons, eu mintei 6 ao mesmo tempo. Por que é interessante você mintar várias? Porque você vai pagar, vou mostrar para vocês aqui, uma taxa fixa, tá vendo? De cerca de 0,012, dá próximo de 55 centavos. E aí, quanto mais eu minto, menor a taxa que eu estou pagando por quantidade de tintas que eu faço. Então é interessante sempre deixar acumulando aqui. Então nesse primeiro caso eu paguei 0.0015, tá? Ali vocês viram que é um pouco menos, mas eu já paguei 0.0015 no máximo uma vez. Beleza. Aí eu coloquei no mercado 2 vendas. Uma venda de 4 por 27 kWt, tá? E os valores estão aqui já corrigidos, porque o mercado te pega 5% de toda a transação que você faz, tá? Então, no lucro aqui, eu tenho cerca de 2,20. Eu tenho que descontar também a taxa que eu preciso colocar para ele poder ir no mercado, tá bom? Então eu fiz esses 2 tipos de venda aqui, essa venda 1 e essa venda 2. Na venda 1 eu coloquei 4, na venda 2 eu coloquei 2, e nas duas aqui eu coloquei o preço lá de 13.4 kWt. Então no lucro dessas 6 tintas marrons eu obtive um lucro de 1 dólar e 21, tá? Essas tintas aqui eu já vendi. Como que você procura esses valores, tá? Das tintas correspondentes que você faz? Então eu vim aqui, ó, o preço mais baixo aqui que a gente encontra por duas ainda tá na faixa de 13.4, tá vendo? E foi esse o valor que eu coloquei no mercado lá, tá? Você pode colocar um pouco mais, aí é pesquisa de mercado que você tem que fazer por si só, tá bom? Mas eu coloquei aqui
a título de didática, tá? O menor preço do mercado mesmo. Porque eu tô querendo mostrar para vocês os piores cenários de venda e de possibilidade de lucro ao dia, tá bom? Bom, já no caso da tinta cinza, eu mintei 8, paguei isso aqui de taxa para poder mintar, transformar em NFT essas 8 e fiz 2 vendas de 4, tá bom? Paguei a taxa para poder colocar no mercado, botei 30 kWt, o preço e tudo mais, isso aqui eu vendi. Isso aqui foi uma boa venda, tá? Uma boa venda que eu fiz, porque eu lucrei aí cerca de quase $3. Então, nessas 2 interações aqui, de lucro mesmo, que eu obtive com essas tintas aqui, eu ganhei cerca aí de $4, tá bom? Isso aqui facilmente você consegue fazer em um dia, tá? Você consegue até fazer mais, mas eu tô botando o pior cenário aqui para poder vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, aí você vai me perguntar, né? Ah, mas quanto é que vai me dar, quando é que vai acontecer esse payback, né? Se eu for lá agora no mercado, para você poder mintar essas tintas, né? Para você produzir essas tintas. Então, eu dei o exemplo da tinta marrom e da tinta cinza ali, né? Então eu preciso de 2 lentes, 2 terras, certo? E uma tinta marrom e uma tinta cinza. Então, vou lá. Uma lente aqui, ó, você pega por $30, mas a maioria tá 36. Então vamos trabalhar com a métrica de 36. Então você vem aqui, 36, precisa de 2, $72 para começar. Plantas. Aí você vai ali, né, no Bloomberry. Aí você vai precisar aí, isso aqui tá um pouco discrepante, tá bom, do resto, mas eu vou colocar então como se fosse 55. Então, mais 55, pegando o pior cenário de tudo, tá bom, galera? Aí esse aqui, ó, de cinza, $60, 62, mais $62, tá? Então você vai precisar aí de cerca de $190, arredonda para 200, vai. Você precisa de $200 para poder fazer essas tintas, tá? Então, digamos que você foi lá, fez tudo isso aqui num dia, né? Você fez tudo isso, você tá lá com a sua terrinha e tá produzindo as tintas, né? Então, isso aqui vai te dar cerca de $4, né? Então, eu investi $200 no início, 200 divididos por 4, eu vou ter o payback em 50 dias, galera. Dá pouco mais de 1 mês e meio. E aí veio uma opinião minha. A gente mostrou esse jogo aqui, eu ganhei 4 terras, 4 plantas e 2 criaturas. Eu paguei $100 por isso. Na primeira live que a gente falou lá na roxinha, a gente mostrou pra vocês como é que era. Dava pra comprar, tá? Não foi difícil, não foi uma coisa, first come, first served, teve que pagar altos impostos, não foi. Sabe, eu paguei de imposto nessa transação acho que cerca de $1. Hoje, todo esse pack aqui, ele tá no valor de mercado, se eu quiser vender tudo isso aqui, vai me dar mais de $1.000, tá? O próximo disso. Então, galera, o que eu quero falar para vocês? Para vocês começarem no jogo agora, demorar 1 mês para poder mintar, para poder receber o payback, né? Para você pagar o seu investimento inicial e começar a ter lucro. Pô, gente, 1 mês no DeFi é uma eternidade. Você está investindo $200. Se você guarda esse dinheiro, procura novos jogos que estão lançando, novos projetos de NFT que estão lançando, esses $200 podem se multiplicar muito mais rapidamente. Você vai fazer um 2x aqui no Kawaii Island, nessa simples métrica que a gente fez, você vai conseguir em 2 meses, cara. Porra, tem projeto do DeFi que te dá o dobro, o triplo, 9 vezes, 20 vezes, 30 vezes, números ridículos dessa proporção em menos de uma semana, cara. Às vezes em minutos, em segundos. Por isso que a gente está mostrando lá na roxinha, segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite, tá? O link tá aí na descrição. A gente fala direto de possibilidade de novos jogos, cara. Na minha opinião, o tempo do Kawaii Island passou. Dá para fazer dinheiro? Dá. Mas é exatamente essa comparação que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Se você gosta do jogo, se você gostou do jogo, se você confia na empresa também que está por trás, que está lançando outros
outros projetos, inclusive um dos projetos com possibilidade de whitelist tem um vídeo aí que a gente mostrou, tá, no YouTube, e a gente falou também na roxinha. Então, gente, isso, olha, quer procurar um jogo, é muito famoso, né? Ah, não sei o que, pô, amigo teu fez não sei quanto no PVU, amigo teu fez quanto, não sei quanto no Axie e tudo mais, mas porra, cara, dá pra fazer muito mais dinheiro se você abre a cabeça e sai um pouco dessa questão de jogo. Você entra em projetos do DeFi. Se você não sabe o que é DeFi, a gente tem um artigo muito bom no Medium. Dá uma olhada nele, o link tá na descrição aí também. Então tem uma possibilidade gigantesca em projetos de NFT, entendeu? A gente deu a call de um ovo do Genopets que você não precisava gastar literalmente nada, era só você convidar sei lá, 10 pessoas pro Discord deles, que você tinha a chance, eram muitas vagas, eram mais de 1000 vagas, exatamente 1000 vagas. E hoje esse ovo, ele custa 15 mil reais. Youtuber famoso aí pegou essa nossa call. Pegou essa nossa call e falou que era a call dele, mas era nossa. Não tinha ninguém no Brasil falando de Genopets. Ninguém. Então cola lá na roxinha. Tá muito, muito foda lá, entendeu? Tá muito maneiro. A gente tá falando de vários projetos de NFT irados. Então, galera, na minha opinião, quem entrou cedo, quem pegou a nossa call lá do Kawaii Island e comprou os packs, multiplicou seu dinheiro por 10 e tá fazendo o dinheiro passivo que o próprio Kawaii Island proporciona, né? Mas aí, pessoal, enquanto a gente estava gravando aqui o vídeo para mostrar para vocês, o Kawaii anunciou duas funcionalidades super interessantes que a gente queria trazer aqui também, né, para esse vídeo. E é o seguinte, galera, primeiro é essa parceria aqui com a Trava, tá bom? Essa Trava aqui, o que eles estão fazendo agora? É uma possibilidade de você alugar esses seus NFTs. Os NFTs do jogo, que eu diga, né, as criaturas, os fields ou as plantas, certo? Então, se eu for aqui no site da Trava nesse momento e eu ordenar aqui pelo mais barato, né, eu consigo ver que no mínimo uma planta aqui, né, que dá aquele fruto verde, ela vai me dar cerca de 0,24 centavos de dólar por hora, né? Porque isso aqui vai me pagar 10 trava por hora, e a trava custa cerca de 0,024, né? Então você tem como ganhar uma renda passiva aí alugando as suas plantas. E também, caso, né, você queira mintar um determinado NFT e tudo mais, se você precisa de um material, precisa de alguma fruta específica, tem como você fazer os cálculos e ver se vale a pena, né? Por exemplo, tem uma quest minha lá que eu precisava muito de vidro e tudo mais. Só que vidro, não sei, tá caro, não sei se agora tá caro, mas digamos que esteja caro, não sei o que lá. Faz todos os cálculos e vê se compensa. Em 1 hora, isso aqui pode te dar dois ovinhos de vidro, entendeu? Não, 4 ovinhos de vidro, né? Porque a cada 15 minutos. Então pode compensar para você, né? Pode ser uma métrica interessante também para dentro do jogo. E a outra funcionalidade, né? A outra novidade que eles trouxeram é que eles vão estar reduzindo a taxa de gas, né? Nesse momento eu estou gravando o vídeo por volta de 11 da manhã, né? Do dia 19, mas eles estavam dizendo que iam começar a ser implementados isso aqui às 7 da manhã. E ainda não está muito bem assim. Eu acho que estão prometendo aí diminuir de 2 a 7 vezes esse valor do gas que você paga. E também eles estão mudando a questão das ordens, tá, pessoal? De como que tá esses sistemas de ordens. Eles vão estar rebalanceando de acordo com os itens que são pedidos, né? Os materiais que você precisa e tudo mais. E eles vão estar adicionando ordens para você simplesmente entregar materiais e tintas ao invés de puramente NFTs, tá vendo? Como a gente estava vendo antes. E como vocês podem ver também aqui, ó, essa remuneração pelas ordens, ó, vão ser aumentadas aí em cerca de 70% a 100%. Mas
o tempo de cooldown, né? E isso vai ser reajustado para 24 horas devido a esse aumento. E também eles vão estar ajustando essa taxa aqui que eu falei lá no vídeo, que era a taxa de artesanato, né? Para esses valores aqui, né? Então se a gente for agora aqui, ó, no jogo, ver quanto é que tá essa, por exemplo, da XS, tá cerca de 6 kWt. Eles vão aumentar para 10 kWt, tá bom? Então foi isso. Então, Fazenda, era isso que eu tinha para mostrar sobre o Kauai Island, tá bom? Como eu disse, a gente está fazendo live lá na roxinha, o link está na descrição aí embaixo. Fique atento no nosso Discord, pessoal, porque é lá que acontece a maior parte da interação. Inclusive, se você quiser baixar essa planilha, eu vou estar disponibilizando o link, e o link está lá no nosso Discord, tá bom? Para o pessoal que está lá. Além do mais, tem o nosso Twitter também, a gente manda notícias, fala de um monte de coisa que está acontecendo, tanto por nossa parte como do mercado como um todo, tá bom? E também o nosso Medium, onde a gente elabora um conteúdo mais robusto, tá? Um conteúdo mais sofisticado, para você saber o que é DeFi, para você saber o que são oráculos, tá? Toda essa parte tecnológica que envolve as criptomoedas a gente está falando lá e que é muito interessante para você tomar boas decisões de investimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.